agora Imperatriz. Oferecimento a Renovar, em 4 endereços para melhor servi-lo. Avenida Getúlio Vargas, Bernardo Saião, Bom Sucesso e Parque Santa Lúcia. A Renovar, sua amizade é a nossa felicidade. Muito boa tarde, Imperatriz. Ótima tarde, região Tocantina. Todos vocês ligados aqui na TV Meio Norte. A partir de agora já está no ar o Agora Imperatriz, um programa jornalístico para te deixar muito bem informado com as principais notícias da nossa cidade, região e também do Maranhão. A gente vai falar de muita coisa hoje, tem matéria policial, tem comunidade, claro, tem a sua participação. Já quero pedir para a produção colocar o número na tela, salve aí no seu celular 982264955. Esse é o número que você fala com a nossa equipe, manda o seu alô, a sua denúncia, a sua sugestão de reportagem. O importante é participar aqui com a gente. E olha só, já quero começar falando da audiência de instrução que foi realizada hoje, na verdade acontece no Fórum de Justiça de Imperatriz, sobre o caso do médico Bruno Calaça. Ele que foi assassinado no ano passado pelo ex-PM Adonias Sada, que acabou sendo expulso da corporação. Ele está preso lá em São Luís à espera de julgamento. Eu estive lá hoje, conferi tudo e a reportagem a gente vê agora. A segunda audiência de instrução no caso do assassinato do médico Bruno Calaça está acontecendo nesta quinta-feira no Fórum de Justiça de Imperatriz. É presidida pelo doutor Marcos Antônio Oliveira, juiz titular da 2ª Vara Criminal, e é realizada por videoconferência. Nessa fase, uma testemunha do Ministério Público que não tinha sido localizada na primeira audiência deve ser ouvida, além das testemunhas de defesa. Uma delas foi localizada, estamos tentando ouvi-la, tendo em vista tratar-se de uma audiência por videoconferência, nós dependemos muito da logística de internet, da conexão, de tecnologia que não está sob nosso controle. Então, estamos tentando ouvi-lo. Já houve, inclusive, essa saída que eu fiz agora, é exatamente porque caiu a conexão, pelo menos umas 5 vezes. Aí cai a conexão da testemunha, cai a conexão do advogado, cai a conexão de um ou outro, e todas as vezes que alguém cai a conexão, a gente tem que aguardar que eles retornem, porque todos têm o direito de participar da audiência. Se o Ministério Público não insistir na oitiva da testemunha, que não foi ainda localizada, a gente pode encerrar a oitiva de testemunhas e vamos partir para saber se há pedidos de diligências. Não havendo pedido de diligências, as partes terão prazo para apresentar suas alegações finais e depois nós teremos uma decisão de pronúncia ou impronúncia. Contra essa decisão cabe recurso. As partes podem recorrer ou não. O médico Bruno Calaça Barbosa, de 23 anos, foi baleado e morto dentro de uma boate na madrugada do dia 26 de julho do ano passado, em Imperatriz, pelo ex-PM Adonias Sada, que foi expulso da corporação e está preso em São Luís, aguardando julgamento. Na noite do crime, Adonias Sada estava acompanhado do bacharel em Direito Ricardo Barbalho e do empresário Valdex Cardoso. Ricardo foi indiciado por ameaça e lesão corporal e chegou a ser preso 2 vezes, mas a defesa pediu a soltura e conseguiu a liberdade do acusado. Já Valdex Cardoso, a princípio, não tinha sido indiciado, mas agora também está como réu no processo. Na primeira audiência de instrução, o ex-PM Adonias Sada alegou que não tinha consciência do que estava acontecendo. Ele foi avaliado por uma médica que disse que ele estava sob efeito de remédios. A advogada dele pediu, então, para que ele não participasse. Participaram o Valdex Cardoso e o Ricardo Barbalho, e os processos foram separados. Vestida no jaleco do filho, a mãe do médico Bruno Calaça veio mais uma vez ao Fórum de Imperatriz pedir justiça e diz que não vai desistir de lutar enquanto os 3 envolvidos no assassinato de Bruno não estiverem na cadeia. Eu não desisto nunca de cobrar justiça sobre a morte do Bruno, porque foi uma covardia do Adonias de ter dado aquele tiro no peito dele, direto no coração dele. Foi muito covarde, foi um crime brutal e eu não posso deixar impune
esse crime. Eu vou lutar com todas as minhas forças que eu tiver para colocar todos, falo todos os 3 que estão envolvidos no caso, vão todos para a cadeia. Eu não vou descansar 1 minuto da minha vida que eu tiver para colocar todos na cadeia. Se não houver recurso das partes contra essa decisão futura e houver pronúncia, certo? Acredito que lá para março ou abril esse processo será julgado. Mas se houver recurso, aí eu não tenho mais controle porque não depende de mim, aí depende do tribunal. Tá aí, a equipe de jornalismo da TV Meio Norte segue acompanhando todos os desdobramentos desse caso. Olha, a gente muda de assunto porque depois da conclusão do inquérito da Polícia Civil que indiciou o casal Jonathan Silva Barbosa e Ana Paula Costa Vidal por tentativa de homicídio ao jovem Gabriel em Açailândia, o Ministério Público do Maranhão se manifestou e determinou que o indiciamento do casal fosse por tentativa de homicídio triplamente qualificado. As agressões contra Gabriel só terminaram após um vizinho perceber a ação e confirmar que o carro pertencia à vítima. A denúncia do MP foi proposta pelo titular da primeira Promotoria de Justiça Criminal de Açailândia. O advogado de Gabriel, Marlon Reis, nos enviou um vídeo falando da decisão da Justiça e Gabriel também se pronunciou e a gente vai ver então agora. Olá, me chamo Gabriel da Silva Nascimento, relato aqui e relembro o caso que aconteceu comigo sobre a tentativa de homicídio e a injúria racial e tivemos uma resposta do delegado que houve o fechamento do inquérito e houve assim o ponto com objetivo, a tentativa de homicídio por motivo torpe. A gente fica grato pelo fechamento, pela atenção do delegado ao nosso caso e assim cremos na continuidade desse caso para uma resposta agora a partir do Ministério Público e do Poder Judiciário e vamos aguardar os próximos passos da Justiça. Recebemos com muita satisfação profissional a decisão do Ministério Público de oferecer denúncia com base em tentativa de homicídio triplamente qualificado. De fato, são 3 qualificadoras, que é o motivo torpe, caracterizado pelo ato racista, asfixia e também pela inviabilidade de defesa. Eles inviabilizaram a defesa do Gabriel. É algo inédito. Nós estamos vendo o sistema de justiça funcionar a favor das pessoas negras contra racistas brancos que só não mataram o Gabriel por razões alheias à vontade deles. Então a caracterização penal está perfeita e eu agora, juntamente com o Gabriel, com os demais advogados, com as entidades que acompanham o caso, vamos aguardar que a denúncia seja recebida e que com o devido processamento esse fato chegue até o Tribunal do Júri Popular. Tá aí, esse foi um caso que ganhou repercussão nacional pela covardia, brutalidade com que esse jovem, o Gabriel, foi agredido. A gente segue falando de notícias policiais porque 2 adolescentes foram assassinados lá em Teresina e os corpos foram encontrados em um matagal. O caso ganhou uma reviravolta. A gente vai ver os detalhes então com o repórter Matheus Oliveira, ele que é da TV Meio Norte de Teresina. Matheus. Os adolescentes Luian Oliveira e Anael Natan desapareceram na madrugada do dia 13 de novembro de 2021, após participarem de uma festa em um sítio na BR-343. Logo depois, os corpos foram encontrados no dia 15, em uma região de mata, no povoado Cacimba Velha. Daí, iniciou-se a investigação por parte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E nesta terça-feira, a polícia acabou prendendo um dos indivíduos envolvidos na morte dos 2 adolescentes. Segundo o delegado Francisco Costa Albareta, em entrevista exclusiva para a Rede Meio Norte, ele informou que o senhor João Paulo de Carvalho Gonçalves Rodrigues foi preso em uma residência na zona leste de Teresina. Ele teria sido o principal acusado de matar os 2 adolescentes. E segundo o delegado, o suspeito acabou informando que os jovens estariam prontos para praticar um delito dentro da residência.
quando foram abordados pelo empresário e logo em seguida capturados e encontrados sem vida. Hoje, após representação por prisão e por busca e apreensão, foi efetivada a diligência, logramos êxito em prender um dos autores do fato delituoso e as buscas no sentido de angariar elementos que também vieram ilustrar e robustecer o ato investigativo. Ele alega que esses dois rapazes penetraram na residência deles, que fica ao lado da boate. Da festa que eles estavam. Da festa que eles estavam. Segundo ele, com o intuito de cometer assalto. E lá foram dominados e foram subjugados e aí levados para o local onde eles realmente foram encontrados mortos. Realmente a moto estava com o tripé quebrado. Agora, isso aí é a dinâmica dos fatos, isso é a forma como ele está se expressando. Agora, cabe à autoridade policial, dentro do inquérito policial, colocar por terra ou não esse interrogatório. O interrogatório é justamente para isso. O interrogatório é uma forma de defesa e também de esclarecer os fatos em si, diante das provas já coligidas. E a gente fala agora de um caso triste de um rapaz que sofreu uma descarga elétrica e corre risco de ter os braços amputados. José Railson, de 24 anos, trabalha como pedreiro em Imperatriz. Ele sofreu uma descarga elétrica ao tentar suspender um ferro que tocou aí na fiação. Por causa disso, o rapaz está internado no Hospital Municipal de Imperatriz e a família pede ajuda. Ele passou por cirurgia, mas ainda precisa fazer um tratamento para a cicatrização aí rápida dos ferimentos, para que não tenha os braços amputados. Caso você queira e possa ajudar, envie qualquer quantia para a chave Pix 99187-8393. Vou repetir, 99187-8393, em nome de Maria Raimara. Vamos todos, então, ajudar esse jovem para que ele não tenha que passar por amputação. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa. Na volta tem uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com a secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama de Imperatriz, Janaína Ramos. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o nosso Agora Imperatriz. Eu já recebo aqui no estúdio, ao vivo, a secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama, Janaína Ramos, vai falar de ações importantes aí da Prefeitura. Obrigada pela presença, secretária. Já quero começar perguntando dessas ações. A Prefeitura de Imperatriz, né, vinha dando apoio a essas famílias. Agora a gente está nesse período de pós-enchente, né? Muitas famílias já retornando para casa, se não todas. E as ações continuam aí no apoio a esses atingidos pela enchente. Sim, boa tarde a todos. A SEDES, ela tem feito esse trabalho desde o dia 27 de dezembro, onde foi que o rio começou a se elevar, em parceria, né, com a Defesa Civil, e a gente continuamos fazendo durante praticamente o mês inteiro de janeiro. Ia fazer quase um mês, né, que essas famílias elas estavam nos nossos abrigos. Tínhamos aí cerca de 11 abrigos, justamente para manter essas famílias. E aqui também faço um agradecimento a todas as pessoas que se envolveram para fazer as suas doações, as suas colaborações. De já agradeço à Igreja Católica, à Igreja Evangélica, ao Corpo de Bombeiros, ao Exército Brasileiro, toda a sociedade civil de Imperatriz que se empenhou, que se solidarizou e vem ainda se solidarizando com essas famílias. A SEDES, ela foi a porta de entrada para essas doações. E nós, com toda a nossa equipe de assistentes sociais, psicólogos, o corpo técnico da SEDES esteve presente com essas famílias, não somente os que estavam desabrigados, mas também aquelas que estavam desalojadas. Foram impactando aí quase 2.000 famílias que sentiram realmente na pele de ter que sair das suas residências. E hoje, como você bem disse, o rio ele já está no seu nível normal e agora a gente está fazendo esse trabalho de pós, né?
a gente está fazendo os relatórios sociais, a Defesa Civil, ela também vem fazendo essa parceria conosco, porque a Defesa Civil ela verifica se a casa ela está apta para receber essas pessoas, verifica a estrutura física, né, dela, e caso não esteja, eles encaminham para a secretaria e nós encaminhamos uma assistente social para fazer um relatório, para verificar a possibilidade de um benefício eventual para aquela família. Isso é muito importante, secretária, até para não colocar em risco a vida dessas pessoas, né? Alguns imóveis, inclusive, foram interditados. Ontem eu estive acompanhando a presença do secretário nacional de infraestrutura, que esteve aqui dando esse apoio também ao Josiano Galvão, à equipe, né? Muito importante a visita dele, junto com o comando do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Sim, sim, eu quero ressaltar aqui a importância, né, da Defesa Civil aqui da cidade de Imperatriz, que atuou aí durante esse mês de janeiro inteiro mesmo, se dedicando, ajudando as famílias a fazerem as mudanças. Inclusive agora a gente, junto com a Defesa Civil, estava também fazendo as mudanças das famílias que estavam nos abrigos para as suas residências. Então, hoje essas parcerias elas são excelentes, justamente junto com o governo federal, para minimizar, né, os efeitos desse desastre que aconteceu na nossa cidade. Que desde o dia 7 ou 8 de janeiro, que Imperatriz está em situação de calamidade, decretado hoje pelo prefeito Assis Ramos. E uma dessas dificuldades as famílias enfrentaram foi a questão da alimentação. Mas aí o restaurante popular, que estava num período de recesso aí, retomou as atividades mais cedo. Você, junto com a equipe, articulou isso? Como é que funcionou essa volta? Realmente foi para dar apoio a esse pessoal? Sim, sim, olha, o restaurante popular, todo mês de janeiro, ele entra em férias coletiva. Mas a gente viu que o momento não era propício e recuamos dessas férias coletivas e esses servidores retornaram. A gente fez outra programação para eles terem as suas férias, mas a alimentação dali foi para os desabrigados também, mas a alimentação que a gente também recebeu, e aqui eu faço aqui essas considerações, foi também do restaurante popular do Estado, através do Corpo de Bombeiro. Então, a gente fica muito feliz por essas parcerias. O momento é de união, o momento é de solidariedade. Então, divergências políticas a gente tem que deixar de lado, porque temos que pensar no bem-estar da população. E hoje, como foi dito aqui, nós da Secretaria de Desenvolvimento Social estamos agora empenhados para que essas famílias elas retornem para as suas residências e tenham um pouco mais de conforto. A gente sabe que elas perderam tudo. Então, fomos já atrás de parcerias, inclusive conversamos essa semana com a Equatorial para a gente fazer as trocas das geladeiras, dessas famílias que perderam tudo. E também já estamos vendo a possibilidade de outros eletrodomésticos para essas famílias, porque a gente sabe que tem hoje famílias que não têm praticamente nada. Somente aquelas doações que conseguiram, que estavam nos abrigos, mas a gente está aí batalhando para que essas famílias tenham mais conforto. Nós tivemos, secretária, algumas famílias que foram impactadas também, não só a questão das residências. Algumas que tinham comércios ali, junto com a residência, acabaram perdendo também material de trabalho, né? E isso dificulta um pouco a questão da renda. Essas ações agora também vai ajudar esse pessoal que, de repente, acabou perdendo a renda, o trabalho, gente que está tendo que recomeçar mesmo. Sim, inúmeras famílias elas estão começando a sua vida do zero. Então, hoje, as assistentes sociais da SEDES, elas estão em campo fazendo o relatório social de cada família, um relatório minucioso para a gente verificar, para fazer a devolutiva. Já temos aí um apanhado, né, de boa parte dessas famílias, mas desses casos de comércio ainda não chegou para a nossa secretaria e assim a gente vai verificar o que nós, enquanto município, enquanto a gestão, nós podemos fazer. Outra situação também que eu quero colocar aqui é que agora, na próxima semana, o controle de vetores do município, ele vai fazer também uma desinfecção daquela área, né? Tanto do bairro da Caema, do bairro Leandra, do Porto da Balsa,
o carro fumacê, né, como a gente conhece, para fazer também essa desinfecção, para tentar minimizar posteriormente aí, para trazer mais saúde para essas famílias. Não somente naquela área, mas em toda a área que foi afetada pelo Rio Tocantins. Então, também agradeço à Guarda Municipal, que também esteve sempre presente hoje nos nossos abrigos. Enfim, eu quero fazer um agradecimento, eu tenho sempre colocado isso de uma forma geral para toda a sociedade de Imperatriz, que tem colaborado. Inclusive, municípios vizinhos entraram em contato conosco, fizeram suas doações de roupas, de calçados, de material escolar, enfim, de muita coisa para essas famílias. Elas estiveram nos nossos abrigos aí por quase um mês, mas todas foram muito bem assistidas. Foi um momento realmente que a solidariedade, ela aflorou. Eu confesso que, enquanto jornalista andando nos abrigos e visitando família, secretária, eu fiquei impressionada de saber que o povo realmente se uniu. Como você falou, divergências políticas foram colocadas de lado, a gente viu todo mundo colaborando um pouquinho, instituições, igrejas, empresas, pessoas físicas também, corpos de bombeiros, defesa civil, prefeitura, governo do estado, agora o governo federal. É um momento realmente de união, né? E a gente teve essa questão da cheia do Rio Tocantins um período muito difícil, porque junto com a pandemia, tivemos aí muitos casos de surtos gripais na cidade, tudo isso junto realmente foi um caos, né? Mas ainda bem que a gente está saindo disso. Sim, sim, muito bem colocado. Inclusive, nesses nossos abrigos que estavam sendo acompanhados pelos servidores do município, a gente também fez várias parcerias, uma com a Secretaria de Saúde de Imperatriz, aonde foi levado médicos, pediatras, psicólogos, para atender essas famílias que estavam lá. Muitas, como foi dito, estavam com surtos, com gripes, também tivemos casos de Covid dentro dos nossos abrigos. Enfim, conseguimos levar os medicamentos para essas famílias, então conseguimos também, junto com o município, junto com o estado, agilizar algumas cirurgias. Foi tudo realmente na hora certa, Fabiane. Então, fica realmente aqui os agradecimentos também aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, de todos os servidores do município que se dedicaram, que se empenharam para tentar minimizar, né, toda essa situação que essas famílias passaram. Eu sempre tenho dito isso, que hoje mesmo a gente estava conversando a respeito dos desabrigados, que não é fácil para eles. A gente lá nos abrigos fazendo a visita, não era fácil porque ficavam várias famílias, né, em salas, ficaram várias famílias nas quadras e a gente percebia, né, o estresse, a pressão psicológica, a pressão também mental, né? Você saber que perdeu a sua casa, perdeu tudo que você tem. E então, com isso, eles também solicitavam muito atendimento psicológico. E a gente sempre estava ali à disposição para os desabrigados. E também acompanhando os desalojados, que foram aqueles que perderam suas residências, mas que tinham a casa de um familiar, que tinham uma casa de um amigo, que tinham uma condição financeira, que puderam alugar uma casa. Esses também a gente está fazendo um acompanhamento dessas famílias, mas a atenção realmente foi bem maior para os desabrigados. Mas também temos acompanhado todos os desalojados aqui do município de Imperatriz. Secretária, a gente está no início do ano, estamos aí no mês de janeiro, a gente até espera e torce muito para que não tenhamos um inverno muito rigoroso, né? Que começou mais cedo, que venham chuvas aí mais brandas. Mas, saindo dessa questão do inverno, os projetos aí das sedes da Secretaria de Desenvolvimento Social para esse ano de 2022, quais são? O que a população de Imperatriz pode esperar? Sim, hoje o ano de 2022, a gente ainda está esperando praticamente ele iniciar, né? Devido a essa pandemia, a gente recuamos bastante nos nossos projetos em relação à secretaria, que um dos nossos carros-chefes são os nossos cursos que a gente realiza, tanto nos CRAs como em todos os serviços da nossa secretaria, mas a gente está esperando um momento oportuno, né, para poder iniciar todos os nossos cursos. A gente está esperando só estagnar um pouco o número de casos
para podermos iniciar e divulgarmos através dos nossos CRAs. Lembrando que em Imperatriz nós temos 6 equipamentos, 6 CRAs, todos eles são as portas de entrada para todos os serviços que contemplam a nossa secretaria. Então, esse é o nosso carro-chefe, eu diria, nesse momento. Também temos outras ações, que são o programa Criança Feliz, também temos os serviços de convivência, a Casa do Idoso, essa ainda a gente está esperando um momento mais tranquilo para abrir, até porque o idoso, ele tem uma saúde mais vulnerável, né? Então, a gente está esperando um momento ideal. Acredito que quando diminuir um pouco, de acordo com o decreto também, nós vamos começar a fluir os serviços da secretaria. Mas nesse primeiro momento nós estamos traçando metas, planejando, voltadas sobretudo para os desabrigados, para esse acompanhamento, e acredito que até meados de fevereiro a gente deva iniciar essa nossa rotina já da secretaria. Tá ok, eu já quero agradecer a sua presença aqui, desejar um bom trabalho, um ótimo trabalho para você e sua equipe, que seja um ano aí muito produtivo para todos nós. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá ok, obrigada mais uma vez, conversei com a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Janaína Ramos. A gente vai para uma rápida pausa, na volta tem mais notícias, não sai daí que é bem rapidinho. Já estamos de volta com o nosso Agora Imperatriz. O espaço é para falar de comunidade. Claro, aqui no jornalismo da TV Meio Norte, os nossos telespectadores sempre têm voz e vez para fazerem denúncias, reclamação aí e darem também sugestão de reportagem. E depois de ficar praticamente interditada por causa das chuvas, a Prefeitura iniciou ontem os serviços de recuperação da estrada que dá acesso ao residencial Sebastião Regis. As informações são com o repórter Messias Júnior. Olha, a única e principal via de acesso ao residencial Sebastião Regis está ainda nesta situação que você vê. Tudo praticamente intrafegável, mas a Prefeitura também não para e na tarde desta quarta-feira já é possível a gente ver aqui uma equipe trabalhando na recuperação desse trecho, que na verdade é de extrema importância, que passa todo tipo de veículo, motos e também transporte coletivo, e realmente até mesmo o ônibus já estava praticamente impossibilitado de passar aqui no local, tendo em vista a péssima situação do trecho. Eu conversei com o funcionário, ele já até me disse o que estava fazendo aqui, mas eu na verdade, eu não decorei muito bem, e vou perguntar para ele, amigo velho, o que está sendo feito aqui nesse momento? Está sendo feita a passagem molhada para melhorar o acesso aqui da avenida do Sebastião Regis. Passagem molhada seria o que, mais ou menos? Passagem molhada é para, como que dá mais resistência o fluxo de veículo. Aí é usado o bloqueteamento com a canaleta no meio. É a passagem molhada, nós chamamos. Certo. Depois dessa passagem molhada ser concluída, qual seria a próxima etapa? A próxima etapa é vir com um tapa-buraco, serviço da Prefeitura. Isso aqui vai ser bloqueteado? Vai ser bloqueteado o outro lado lá, para poder liberar o acesso. Já tem mais ou menos uma previsão aí para entregar essa obra aqui? A gente, semana que vem, está entregando, que na sexta-feira a gente libera esse acesso aqui, aí já começa a trabalhar nessa outra parte. Tá certo. Seu nome é? Márcio. Márcio, quantos homens trabalham aqui na equipe? Nós somos 4 homens, porque teve uns problemas na família e teve que ir lá. Entendeu? Ok. Agora esse trecho aqui é o mais crítico aqui da estrada que dá acesso ao residencial? É um dos mais críticos. A realidade é que é um volume de água muito grande. Você vê que tem uma nascente ali para cima aí, o volume de água, mas o trecho mais crítico é esse aqui mesmo. Mas ainda tem outros trechos que precisam de reparo aqui também na via, né? Isso. Vai ser reparado também. Com certeza. A determinação do prefeito. Muito bem. Está aí o Márcio, ele que está fazendo parte aí desta equipe competente, resolvendo esta situação. Na verdade, logo após as fortes chuvas que caíram em Imperatriz, né, esse trecho realmente, não somente esse acesso, como também o acesso lá do residencial Teotônio Vilela, a Prefeitura também já esteve lá, colocou apenas umas carradas de barro, mas deu uma amenizada. O serviço lá não está sendo realmente tão bem feito quanto esse aqui, lá pelo menos, por enquanto, é um serviço apenas paliativo. Mas nesse caso aqui,
é para ser realmente um serviço já definitivo. Olha lá, já tem bloquete ali já chegando também, para que os funcionários já recomecem dentro das próximas horas aí toda a implantação deste material. Como o Márcio bem falou, ali na frente tem um pequeno córrego, tem uma nascente. Isso aqui, na verdade, não é apenas água da chuva, né? Olha, nesse momento vai passar aí um ônibus, não é transporte coletivo, mas é um ônibus que vai passar aqui no momento e você já pode ver aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico Nascimento a dificuldade que ele vai ter para passar aqui na via. Quanto mais passa carro pesado, a situação realmente piora ainda mais. Mas agora, finalmente, o problema vai ser solucionado. A primeira passagem molhada ali já foi concluída, que é exatamente aquele grande quadrado, bloqueteado, com estas canaletas para que a água possa escorrer, né? E a gente observa, Nascimento, que ali foram moradores que botaram ali várias carradas de entulho, porque tem residências também lá na frente, e eles não estavam conseguindo passar. Ainda não conseguem, mesmo colocando entulho, mas a partir do momento que for concluída aqui a obra desse trecho, os moradores devem espalhar o entulho para que tenham acesso às suas residências. Voltamos ao estúdio. Tá aí, boa notícia, os moradores do Sebastião Regis merecem muito essas obras. Olha, a gente muda de assunto para falar agora sobre o aumento de casos da Covid-19 no estado. O Maranhão registrou nesta quarta-feira 1.515 casos de Covid nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Esta é a primeira vez em mais de 10 meses que o estado ultrapassa a marca de 1.500 registros da doença em um único dia. A última vez havia sido em 17 de março de 2021, quando o Maranhão teve 1.579 registros em 24 horas. Dos novos casos registrados nesta quarta-feira, 214 foram em São Luís, 152 em Imperatriz e 1.149 nas demais regiões do Maranhão. O número de casos ativos, pessoas que no momento estão aí com a doença, voltou a subir e chegou a 7.048. Desses números, 6.662 pessoas estão orientadas a ficar em isolamento domiciliar. 235 estão internadas em enfermarias e 151 em leitos de unidade de terapia intensiva. Tá aí, vamos continuar redobrando então os cuidados, uso de máscaras, distanciamento na medida do possível, lavagem de mãos para que a gente realmente consiga vencer tudo isso e não deixar de completar aí o calendário vacinal, muito importante também. Você que ainda não tomou todas as doses, procure uma das unidades básicas de saúde para fazer aí a sua imunização completa. Olha, a gente muda de assunto, vamos saber agora a previsão do tempo com a Bruna Neves. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Fabi. Boa tarde a você que nos acompanha no Agora Imperatriz desta quinta-feira. A zona de convergência intertropical provoca pancada de chuva em boa parte da região Nordeste. No litoral e no sul do Maranhão, possibilidade de temporais. Em Teresina faz um calor de 33 graus. Já em São Luís chove rápido à tarde e à noite, com mínima de 24 graus e a máxima chegando aos 31 graus. Em Imperatriz, sol com pancada de chuva ao longo desta quinta-feira, com mínima de 22 e a máxima chegando aos 33 graus. Em Governador Edson Lobão, sol entre nuvens com chuva rápida e a mínima por lá foi de 22 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. No estado do Tocantins, em Tocantinópolis, sol com chuva isolada ao longo do dia e a mínima por lá foi de 23 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Em Carrasco Bonito, sol com pancada de chuva à tarde e à noite, com mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Voltamos com você, Fabi. Muito obrigada pelas informações, Bruna Neves.
Olha só, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos mostrar o drama de uma idosa que foi abandonada pelos filhos e vive em condição subhumana lá em Davinópolis. E ainda morre a cantora gospel Ludmila Ferber. Daqui a pouquinho, não sai daí. Voltamos com o último bloco do Agora Imperatriz. Vamos mostrar agora um drama de uma idosa que vive em condições subhumanas depois que ficou viúva. Ela foi abandonada pelos filhos. Segundo testemunhas, a denúncia vem da Vila Santa Lúcia, no município de Davinópolis. A nossa equipe esteve por lá e a gente vê as informações agora. As teias de aranha, um banheiro completamente sujo e um amontoado de roupas velhas jogadas na porta de casa fazem parte de um cenário sombrio e desumano. E é difícil imaginar que, em meio a tanto lixo e vítima do abandono, uma mulher conseguisse sobreviver. Mas é aqui que mora a Dona Antônia, uma idosa que, no momento que chegamos no local, não estava em casa, mas atendendo denúncias de vizinhos. E já que a porta estava aberta, conseguimos entrar e mostrar a dura realidade. A casa, que fica localizada no bairro Santa Lúcia, em Davinópolis, não tem água e nem energia elétrica, e nem a porta tem fechadura e também está completamente quebrada, o que facilita a entrada de marginais, principalmente durante a noite. Já durante o dia, a mulher perambula pelas ruas do bairro e volta à noite para dormir, e sozinha fica completamente exposta à ação de criminosos. A situação de Dona Antônia só não é pior porque os vizinhos ajudam, principalmente com a alimentação. Todo dia eu passo aqui, Messias, para encarar minha mãe, ela está aqui. Eu digo, minha filha, tá tomando café? Não, minha filha, me dá um café. Aí eu volto com ela, vou lá, lá embaixo, onde a mulher vem cuscuz, dou café para ela que eu volto. Muitas vezes dou almoço também para ela. A maioria das pessoas aqui ajuda demais ela, assim, sobrou almoço, dá um café da manhã para ela. Tem vezes que ela está cochilando no banco da pracinha lá, na beira da estrada. Aí não sei por que, Messia, porque olha, as condições que vive um cristão dessa, né? Tem filha, tem 2 filhos, mora em Imperatriz, e a outra filha dela acho que mora na Água Viva, que podia os filhos tomar de conta. Se não quisesse tomar de conta, entregava pro abrigo, né? Entrega pro abrigo aqui, ó, entrega a minha máquina ao abrigo, tá aqui os cartões dela, tá aqui as coisas dela, tomo de conta para não vir nessa rua, né? Porque é muito doído. Eu mesmo tenho minha mãe, eu sou apaixonada por minha mãe, eu cuido demais da minha mãe. Enquanto minha mãe tiver vida e saúde, Messias, eu estou do lado dela. Não tenho coragem de abandonar minha mãe. É neste pequeno quarto, nesta velha cama de solteiro, sem nenhum ventilador, que Dona Antônia disputa o espaço com ratos e pernilongos. Abandonada pelos filhos e pela própria sorte, uma cena nos chamou a atenção. No quadro ao lado da cama está a fotografia do casal de filhos de Dona Antônia. E o retrato dos dois revela o amor dessa mãe, que mesmo abandonada por quem deveria cuidá-la, faz questão de tê-los por perto, se não fisicamente, pelo menos através de uma velha fotografia. Neste vídeo, Dona Antônia aparece na casa da Dona Socorro, uma das vizinhas sempre disposta a ajudá-la. De banho tomado e roupa limpa, Dona Antônia ganha um prato de cuscuz com ovos e come com gosto, acompanhado de um copo de café com leite. E apesar de viver abaixo da linha da pobreza e em condições insalubres, Dona Antônia é aposentada. Mas segundo esta vizinha, o cartão do benefício está em poder do filho. Aparentando problemas mentais, Dona Antônia também parece ter sido esquecida pelo órgão de assistência social do município, que até já esteve no local, mas nada foi feito até agora para tentar resolver o problema. Ficava do Ministério Público bem, hein? Aí um dia a mulher veio, eu falei assim, perguntando por ela se ela estava aí, ela não estava. E aí da assistente social também já veio aí um monte de vezes, várias vezes vem aí tira foto. Eu disse, gente, para que tirar foto? Vocês estão vendo a situação? Isso uma vez o filho dela já tirou um caminhão dessas coisas aí dentro da casa dela. Deu um caminhão. Tirou, mas depois ela tem esse costume de carregar, né, entulho, né, de trazer coisas assim, tem até uma palavra, né, que pessoas que é desse tipo, né, que acumulador compulsivo. Acumulador compulsivo, exato. E aí, é isso aí, a gente tá nessa. Olha, depois de percorrermos várias ruas aqui do bairro Santa Lúcia, cidade de Davinópolis, finalmente nós encontramos a nossa personagem. A Dona Antônia está chegando ali, juntamente com uma das vizinhas. E realmente, a gente andou bastante para tentar localizar ela, mas finalmente
conseguimos localizar. Dona Antônia, como é que está a senhora? Tá boa? Tudo bem? Me diga uma coisa, por que a senhora vive naquela situação de abandono? Que eu vivo aqui nesse Morro do Torto. Seus filhos não lhe visitam, não lhe ajudam? Uhum. Aí vez em quando pego uma casa. Uhum. Como é que a senhora faz para conseguir comida? As vizinhas lhe ajudam? A vizinha me ajuda, aí eu vou lá para dentro de casa. Seus filhos não lhe visitam? Uhum. Eu mesmo que dormir não sonhar. Mas a senhora ama seus filhos mesmo assim, sendo abandonada? Esse cachorro. Amo o cachorro, né? Uhum. O cachorro é seu. Você sente saudade dos seus filhos? Eu sinto, mas vontade de desejar é a coisa que mais se perde no Brasil. A senhora é aposentada? Não, mas tiro dinheiro, em vez de quanto eu tiro mesmo dinheiro. A senhora tem vontade de morar com seus filhos? Bem, tenho, mas vontade de desejo é a coisa que mais se perde no Brasil. Tá aí, gente, um caso muito triste, um caso lamentável lá em Davinópolis. A nossa equipe teve essas informações, fomos lá na casa da idosa, apuramos tudo e agora a nossa equipe de jornalismo segue em contato com o Ministério Público para saber o que vai ser feito aí em relação à situação dessa mulher. O que não dá é para ela viver nessas situações degradantes, né? Você vê que não tem estrutura nenhuma, a casa, o banheiro, né? E os filhos, enquanto isso, se aproveitam do salário dela realmente para ficar usufruindo aí de uma boa vida. Uma situação realmente alarmante. A nossa equipe está em contato aí com a promotoria, alguns promotores já entraram em contato com a gente, inclusive o doutor Carlos Rosson, que está acompanhando a gente, e diz também que vai tomar algumas providências. A gente não vai deixar essa situação assim, vamos seguir acompanhando para tentar tirar essa mulher dessa situação. Olha, o nosso jornal está quase chegando ao fim. Antes eu tenho uma notícia muito triste, porque morreu aos 56 anos a cantora e pastora Ludmila Ferber. Ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2018. Muitos artistas do meio gospel prestam muitas homenagens. Ela que era muito querida, ela fez várias apresentações no Brasil e fora do país também. E ela vinha, gente, trazendo sempre mensagens de esperança nas redes sociais, no Instagram. Eu acompanhava muito o trabalho dela. A gente lamenta, deseja força aí à família, aos fãs da Ludmila Ferber. Uma grande perda, não só para o mundo gospel, como para a música de uma forma geral. Já quero deixar meu boa tarde para vocês. A gente vai encerrar, então, com essa última homenagem à cantora e pastora Ludmila Ferber. Amanhã, se Deus permitir, a gente volta a se encontrar a partir de 1h da tarde. Grande beijo a todos vocês e até amanhã. Agora Imperatriz. Oferecimento a Renovar em 4 endereços para melhor servi-lo. Avenida Getúlio Vargas, Bernardo Saião, Bom Sucesso e Parque Santa Lúcia. A Renovar, sua amizade é a nossa felicidade.